quarta que nós tivemos aqui para a nossa reunião de obreiros, o pastor Sebastião me chamou, né, e perguntou se eu podia trazer uma palavra para a igreja, né? Antes de mais nada, uma vez eu vi um vídeo do pastor Alan, ou ele falou lá na Tijuca, não sei, que se a gente vir aqui na palavra e todo dia, se a gente falar, ministrar aqui a respeito de um versículo, né? Tipo, até esse que está aqui atrás da camisa, né? João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente vai estar pregando a palavra da mesma maneira, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, assim, irmãos, se um exemplo, né? Se eu posso servir de exemplo para alguma coisa para os irmãos nessa manhã, que seja de encorajamento, né? Quando o nosso pastor, na direção do Espírito Santo, chegar até você e falar, irmão, você pode trazer uma palavra, né, para a igreja, que você esteja a postos. Porque eu vou ser sincero para vocês, na quinta-feira, quando ele veio falar comigo, a minha carne tremeu falando com ele. E eu fiquei sem ter uma resposta para dar. Porque eu tive uma experiência na Tijuca, caso os irmãos alguns não saibam, eu vim da IBC da Tijuca. E eu tive algumas experiências lá, mas a minha experiência lá de trazer uma palavra era na escola bíblica dominical, né? O pastor Cleiton vinha, né, que é o nosso pastor lá, dava um tema, né, dava os versículos ali para a gente meditar em cima disso e a partir daí desenvolver. Então, na escola bíblica só que eu tive. Mas, irmãos, eu sou muito sincera em falar para os irmãos que eu conversei isso com o pastor Cleiton. Eu sinto que Deus tem algo comigo na palavra. Não é uma coisa só de mim. Eu sinto que Deus, Ele quer me usar. Mas eu vou ser sincera para os irmãos, o medo muitas das vezes ele toma conta da gente. E a gente não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, para nos levar às maiores alturas, posso-se dizer assim, né? Então, irmãos, aí, né, só para resumir, quando ele falou comigo na quinta-feira, ele disse para mim, olha, aí ele viu que eu fiquei tão nervosa, ele disse, você não é obrigada a me dar uma resposta agora. Até amanhã, meio-dia, você me dá, porque com certeza ele queria preparar outro irmão, né? Logo, caso eu não quisesse. Mas, irmãos, eu fui para casa, só que antes disso também eu tive uma conversa aqui quando eu cheguei cedo com o irmão Raí. E, irmãos, essa conversa que eu tive com o irmão Raí, Deus fez eu me lembrar dela lá em casa, na quinta-feira de manhã. Porque eu tinha dito já para eles dois, quando a gente foi no carro, eu disse, olha, Fábio, a minha palavra já vai ser não amanhã. Eu não falei com o pastor lá na hora, mas amanhã eu vou dizer para ele, pastor, eu não vou levar a palavra lá na igreja. Eu falei, né? Mas eu lembrei da conversa que eu tive com o irmão Raí a respeito das coisas de Deus, né? Que o vento ele sopra onde quer, da maneira que ele quer. Então o Senhor falou comigo. E nessa mesma conversa que eu tive com ele, que a nossa conversa foi um pouquinho mais, né, até que foi falando a respeito lá das coisas da Tijuca, dessa minha vinda para cá, Deus me levou no capítulo 3 mesmo, que está falando de Nicodemos, né? De Nicodemos com Jesus. Então, irmãos, eu queria assim, né, para os irmãos entenderem, compreender e dizer assim, se eu chegasse aqui de mim, Valéria, eu ia dizer assim, irmãos, eu vou trazer uma meditação para a igreja. Mas, como eu falei para os irmãos, como o pastor Alan já falou, se você vir aqui todo dia te dar uma oportunidade de você pregar sobre a mesma coisa, você vai estar pregando a palavra. Tá? Então, esse também é o meu exemplo para os irmãos, como eu falei, se eu tiver alguma coisa boa, servir como um encorajamento para os irmãos. Saiba que Deus quer usar cada um aqui. Porque Deus tem alguma coisa com cada um de nós. E a palavra que a gente lê, irmãos, Deus fala, né? Ela nunca volta vazia. Então tem alguma coisa dentro de cada um de nós com toda certeza, né? Amém? Então vou pedir para os irmãos, né, agora ficarem de pé, né, para a gente em reverência à palavra. Os irmãos podem abrir lá em João capítulo 3, tá? E nós vamos fazer uma breve leitura aqui. Não é nada que os irmãos, né? Não é uma passagem desconhecida dos irmãos, tá? É uma passagem que nós já temos ciência dela, mas a gente vai meditar um pouquinho nela. Irmãos, eu vou tentar ser assim, de mim, o mais breve possível. Mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar e levar, né, até onde Ele quiser. E o que eu peço é que eu não fale nada de mim.
que o Espírito Santo em todo o tempo esteja conduzindo, né, as palavras que saírem dos meus lábios, assim, como um instrumento de fato na mão dele. Amém? Vamos lá. A gente vai começar a ler, na realidade, do capítulo 2, está lá a partir do versículo 23, tá bom? Onde está escrito assim: muitos creram em Jesus. Um pouquinho, mas pelo menos assim está aqui na minha Bíblia, né? Mas podemos, irmãos? Amém? João 2, lá no versículo 23, irmãos. Aí a gente entra no capítulo 3, amém? E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E havia, aí passamos para o capítulo 3, tá, irmãos? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crerdes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu li todo esse versículo 3, porque eu poderia parar aqui, porque na realidade eu quero me ater aqui um pouco, né, esse encontro de Nicodemos com Jesus. Porém, o capítulo é tão rico que quando, né, Jesus ele vai mais além com Nicodemos, né? Então foi por isso que eu li o capítulo todo. Irmãos, eu fiz aqui um pequeno esboço, né, para não ficar tão perdida nos pensamentos, porque, irmãos, a minha dificuldade é essa. Quando eu levei a primeira vez, como eu falei para os irmãos, né, lá na escola bíblica, uma meditação, eu fiquei assim um pouco perdida, porque eu não fiz esboço nenhum. E aí nossos pensamentos eles ficam meio desordenados, né? E aí é bom a gente ter esse tipo de experiência, porque Deus ele vai nos dando um caminho melhor, a gente vai vendo o exemplo de outros irmãos e vê que quando a gente consegue colocar no papel aquilo que Deus nos deu, a gente não perde o fio da meada, né? Então, irmãos, a respeito dessa passagem aqui de Nicodemos, eu coloquei aqui a princípio, né, para a gente dar início. A nossa maior necessidade, irmãos, para esses dias
é ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Ser nova criatura. E mediante isso, é que eu quero começar a falar um pouco de Nicodemos. Irmãos, nós nunca tivemos num tempo de tanta necessidade de ter uma mente, um coração e uma vida nova em Cristo. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque nós viemos de outras denominações, viemos de outros lugares e sabemos como as coisas estão, As pessoas estão indo por vários motivos que não é novidade, o nosso pastor sempre está falando, o pastor Alan sempre está falando. As pessoas estão indo por vários motivos para a casa de Deus. As 4 paredes, que é a casa de Deus, somos nós. Elas estão indo por vários motivos, menos pela principal, Jesus Cristo. Menos por esse querer conhecer de fato quem é o operador de milagres. Não somente pelos milagres. Mas os milagres, irmãos, eles são uma evidência de Jesus. Quando eu li com os irmãos aqui, do capítulo 2 do 23, que está falando que Jesus falou, até o título está, muitos creram em Jesus. Por quê, irmãos? A evidência que Jesus é o Filho de Deus é através dos milagres. Quando a gente abre a palavra lá em João 5,36, só para a gente, para fechar esse detalhe dos milagres, aqui está dizendo assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então, como saber que Jesus foi enviado dos céus e ele era Filho de Deus? Não podia ser nada mais e nada além do que ele começar a fazer milagres no meio do povo, E a gente está vindo aqui de uma leitura de João, que o primeiro milagre que ele fez, que está falando aqui, foi o milagre lá das bodas de Caná. Ele transformou água em vinho, lá naquela festa de casamento. Logo depois disso, ele veio com uma coisa mais ainda, como posso se dizer, ele foi mais enfático. Quando ele chega ali no templo, vê eles fazendo da casa do Senhor negócio, e ele expulsa dali aqueles cambistas, e ele diz que a casa do Senhor, aí ele vai lá na palavra lá atrás que testifica das coisas. Os profetas já falavam, a minha casa não é um covil de lobos, como ele falou, mas a minha casa será chamada casa de oração. Então, irmãos, Jesus ele vem, e aí o que acontece com isso? Ele chama a atenção dos fariseus, que os irmãos sabem que naquele tempo a religião farisaica ela era muito forte. Possa-se dizer que os homens eram intocáveis, Os chefes, os mestres, e Nicodemos era um deles. Creio eu, irmãos, assim, na minha ignorância, posso falar assim, que Nicodemos ficou observando tudo isso, e que esse milagre de Caná da Galileia, lá das bodas, ele atentou para isso também, como os outros mestres da lei atentaram. Só, irmãos, que como fala aqui que eu li para os irmãos no capítulo 2, aqui no 23 até o 25, mas Jesus não confia. Muitos creram, prestem atenção, muitos creram, mas Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, como ele conhece a todos nós, como ele sabe o que está no meu e no teu coração, Então ele disse, e não necessitava de alguém que testificasse do homem, Por quê? Porque ele sabia bem quem é o homem, Ele sabia bem o que paira no coração do homem. Então, irmãos, agora nós vamos entrar aqui, a respeito de Nicodemos, desse encontro com Nicodemos. Eu, irmãos, também na minha ignorância, fala-se de vários motivos por que Nicodemos, alguns estudiosos da palavra, falam ou acham ou pressupõem que Nicodemos foi encontrar com Jesus ali naquela noite, porque ele estava, não querendo ser visto pelos outros, que faziam parte daquela cúpula ali com ele, querendo dizer assim, tu és mestre, tu és um mestre, e vai ter com um homem que a gente não sabe nem de onde saiu, porque ele estava com o entendimento obscurecido. E em todo o tempo a própria lei, a própria palavra que eles estudavam,
falava-se de Jesus, testificava desse Deus, que ele havia de vir. Porém, o entendimento deles estava obscurecido. Eles estavam apegados a quê, irmãos? Ao que muitos vivem hoje. Eu vou para a casa de Deus para fazer como eu falei para os irmãos. Para cantar, eu vou para a casa de Deus para limpar, para vender, para cooperar com a obra, eu vou para isso, para aquilo. Mas não iam de fato, não chegavam ao ponto principal, qual era a mensagem dita. Porque a mensagem, irmãos, desde Gênesis ao Apocalipse, que os irmãos sabem, eu sei que os irmãos não desconhecem isso, é para falar de Jesus, é para falar do Filho de Deus, né? Que ele teve lá no começo, na criação de tudo, e que ele vai estar no final de todas as coisas e vai subir de vestir de eternidade em eternidade. Então, irmãos, pressuponho eu também que Nicodemos possa ter ido à noite falar com Jesus. Eu vou à noite falar com Jesus porque com certeza não vai ter ninguém para me atrapalhar. Eu não vou ser, né? Não vai ter ninguém para dizer assim, tá aí com ele, porque poderia alguém se levantar durante o dia. E qual era o grande problema dos mestres? Eles reconheciam Jesus durante o dia, né? A palavra diz, Senhor, mas eles tinham a intenção no coração de sempre estar dando uma pitada ali para pegar Jesus em algum delito, porque na realidade eles queriam o quê? Levar de fato Jesus à morte, a condenação, né, de Cristo ali. Então Nicodemos, penso eu, irmãos, e aí eu parei para meditar assim na nossa vida. Eu não sei os irmãos, quantas vezes são nas noites que a gente procura Jesus, nas noites da nossa vida, nas trevas das nossas vidas, né, que nós nos achegamos a esse Deus. E porque o dia, né, a gente vai passando aqui, o dia, as coisas vão vindo, as situações vêm, se opõem diante de nós, e à noite é que nós, né, quando estamos ali, literalmente mesmo falando, encostamos a nossa cabeça ali no travesseiro, é que a gente muitas das vezes vai lembrar de Jesus, né? Senhor, olha, eu queria agora falar contigo, depois que eu passei o dia todo, né? Eu queria falar contigo, poxa, meu dia foi assim. E, irmãos, o mais interessante de tudo é que Jesus, ele sempre vai estar lá. Ele vai estar no dia, ele vai estar na noite, ele sempre vai estar nos ouvindo, né? Então, Nicodemos, quando foi falar com Jesus, eu também creio, né, pelo estudo que eu fiz, pelas coisas que eu li, que Nicodemos já tinha ali, o Espírito Santo já estava ministrando no coração dele de quem era Jesus. Porque quando ele chega até Jesus, irmãos, que ele diz assim, Rabi, lá no versículo 2, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Quando ele falou se Deus não for com ele, seria com qualquer pessoa que fizesse aquelas obras, que aquelas obras só poderiam ser feitas se Deus designasse aquilo para aquela pessoa. Então penso eu que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração de Nicodemos, já fazendo ele reconhecer que aquele mestre, que ele chamou de mestre, não era um simples mestre. Aquele mestre tinha algo diferente. Porque muitos falaram o quê, né? Quando ele fala, é diferente, né? Ele tem autoridade no falar, ele tem autoridade quando ele se expressa. Então Nicodemos já estava perceptível a isso. Mas Jesus, irmãos, foi bem enfático com Nicodemos. Jesus não foi ali sobre isso que Nicodemos falou, crendo que Nicodemos creu que os sinais que ele fazia, como eu falei para os irmãos, só podia vir da parte de Deus. Mas Jesus não foi ali dizer, olha Nicodemos, que bom que você, né, conseguiu enxergar que tudo que eu faço é Deus de fato que me dá. Não, ele não foi palestrar com Nicodemos nesse sentido do que Nicodemos falou. Ele olhou para Nicodemos e falou, eu acho que eu olhei Jesus me visualizando e falando isso para mim, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que foi que ele quis dizer para Nicodemos? Nicodemos, não é porque você está reconhecendo que eu faço milagres que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura em mim. Você só vai passar a ser uma nova criatura quando de fato você se aproximar de mim
não só pelos meus feitos, não só pelos meus milagres, mas você de fato reconhecer que eu sou o operador de milagres, que eu vou muito mais além. Porque, irmãos, milagres, a gente vê até na natureza. O mundo, até as pessoas, muitas das vezes que são incrédulas, o que elas dizem? Foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou a natureza, Deus que criou esse pássaro, né? Outras pessoas que são curadas, quantas pessoas não designam a Deus isso? Olha, fulano foi curado porque foi Deus que curou. Mas lá no fundo do coração da pessoa, ela não quer saber do operador do milagre. Ela se atém só a um milagre. Mas o milagre, irmãos, é necessário. Porque senão a gente não consegue também chegar a esse Deus. Porque através dos milagres, eu vou contar uma experiência rápida para os irmãos minha. Na época, né, eu não vou contar toda a história, mas na época que eu voltei para Jesus, eu fui para uma igreja que prega a prosperidade, né? Lá só prega a prosperidade. Eu fui para lá. Eu passei 5 anos lá. Só que no decorrer desse tempo, Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo disse, olha, se você continuar aqui, você não vai me conhecer. Você não vai. Se você continuar aqui, você vai ficar experimentando isso aqui todo o tempo. Que quando eles pegavam a Bíblia para falar alguma coisa dela, já tinham os versículos certos para falar só de prosperidade, né? Para falar que Abraão saiu do meio da... Mas tudo levado para esse lado, né? De Gideão, só era isso, irmãos. E aquilo começou a me incomodar. Porque eu queria saber mais, eu queria conhecer mais. E se eu continuasse ali, eu não ia. Então, irmãos, a grande questão é essa. É do Espírito Santo se revelar a nós, para que nós venhamos ser novas criaturas em Cristo. Em querer estar caminhando com esse Cristo, mas para conhecê-lo, para saber muito mais do que Ele pode fazer nas nossas vidas, de que nós, muito mais do que as circunstâncias, Ele está nos dando um presente que não tem igual, o maior milagre que possa haver, a nossa salvação. Não tem outra, irmãos. Porque todas as coisas nessa vida, como foi orado aqui de manhã, que a oração, irmãos, foi uma bênção. Na hora que o irmão Júlio orou, Deus estava ali ministrando no meu coração muitas coisas que Deus tinha posto da palavra dele no meu coração. Né? Porque nós queremos a salvação dos nossos, nós queremos conquistar tantas coisas, irmãos. E o nosso Jesus vai ficando meio que de lado, né? A gente só vai querendo os milagres, né? Só vai querendo ver tantas coisas, mas o nosso Jesus vai meio que ficando de lado. Então, irmãos, no decorrer da passagem, né? E disse-lhe Nicodemos, depois que Jesus falou desse novo nascimento: como pode um homem nascer sendo velho, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem também a Bíblia, né? Que eu quero me ater um pouquinho à questão da água, né? Lá em Efésios 26. Efésios 5, não é o versículo. Efésios 5, 26, tá? Que se por um acaso, né, algum dos irmãos tem assim um pouco obscurecido o sentido da água, né, a que a gente possa, né, através do Espírito Santo esclarecer melhor. Lá, irmãos, em Efésios 5, 26 está dizendo assim: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, quando Jesus falou para Nicodemos que seria só pela água, né? Pela água aqui, que se alguém não nascer da água, né, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Irmãos,
Se nós não nascermos dessa palavra, porque é ela que nos lava, se nós não nascermos da palavra de Deus, a gente não tem como nascer de novo. Porque é ela que testifica de Jesus. É ela que fala quem Jesus é. É ela que fala todas as coisas sobre essa vida. E aí nós não vamos conseguir nascer de novo se a gente não der espaço a Deus através da palavra santa dele. E quem é que vai fazer a operação dessa palavra dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Por isso que ele falou para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não tem como ver o reino. Glória a Deus. Meu Deus. Se você não se dedicar à leitura da palavra, irmãos, eu estou falando isso para os irmãos, em primeiro lugar, é para mim. Porque eu sei o quanto eu necessito de estar mais afinco nessa palavra, mais dedicada a essa palavra. Porque como é que você quer que o Espírito Santo te faça lembrar de todas as coisas como está na palavra? Como nós queremos que ele nos faça lembrar de todas as coisas se a gente não lê a palavra? Se a gente não conhece o Jesus que nós servimos? E aí é até meio contraditório para Nicodemos. Porque Nicodemos, irmãos, vou dar também um adendo aqui de Nicodemos que eu escrevi, que eu até coloquei assim: é interessante vermos que Jesus tratou desse assunto de um novo nascimento com um dos homens mais religiosos do seu tempo, que era Nicodemos. Porque, irmãos, Jesus poderia ter dito, sabe para quem? Para a mulher adúltera. Ela vivia no pecado, ela não era conhecedora, não era como Nicodemos. Ele poderia ter dito para Zaqueu, que vivia roubando. Ele poderia ter dito para uma pessoa que vivia de fato imerso no pecado. Por quê? Mas não, olha com quem ele tratou. Com Nicodemos, um homem que era conhecedor da lei, chefe de sinagoga. E aí eu coloquei algumas coisas a respeito de Nicodemos, assim, irmãos. Ele era mestre da lei, intérprete doutor. Ele era fariseu da região que dominava, né, a época que Jesus andou, né, que eram os fariseus e os saduceus, a gente sabe disso, né? Ele era um dos principais dos judeus, um membro do sinédrio judaico, alguém de comportamento correto, que não cometia ações fora da lei, sem culpa ou suspeita, admirado por muitos por sua conduta. Porém, foi a esse homem que Jesus disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Acima de qualquer suspeita, irmãos, ele conhecia a lei. Só que ele conhecia a lei, devido a essa conversa de Nicodemos com Jesus, ele conhecia a lei assim: no dia das festas, no guardar o sábado, em fazer todos aqueles cerimoniais. Mas o espírito da palavra, ele não conseguia, ele não tinha compreensão. E no nosso tempo não é a mesma coisa? Quantos dizem que conhecem isso aqui, de capa a capa? Quantos dizem, irmãos? Eles dizem que conhecem, mas não foi o Espírito Santo que se apresentou para eles. Devido às coisas que a gente vê por aí, as loucuras, porque nós não podemos dizer outra palavra, as loucuras que são feitas por aí. Mas a gente conhece, sabe que há pessoas tão cultas nessa palavra, teólogos, mas eles conseguem, dentro da casa do Senhor, fazer loucuras, irmãos, que não é o que o Senhor, que Jesus, se o Espírito Santo nos revelar, nós vamos fazer. E aí, irmãos, né? E aí ele vai falando, aí ele fala para Nicodemos, né? Aí logo mais embaixo ele também diz no versículo 7: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Sabe o que ele quis dizer para Nicodemos? Você está maravilhado, porque Nicodemos perguntou para ele: como pode? Mas ele perguntou: não te maravilhes de eu te dizer, você não é mestre em Israel? Eu entendo que ele quis dizer isso para Nicodemos, quando ele diz, né?
não te maravilhes, né? De ter te dito, necessário vos é nascer de novo, querendo dizer, Nicodemo, você é tão conhecedor da lei, e você não sabe que o ser humano ele tem que nascer de novo, que o homem ele tem que nascer de novo para ele ter uma outra vida. Mas não é nascer simplesmente da palavra, irmãos, porque a palavra, irmãos, seu Espírito Santo, ela mata, está escrito. A palavra, ela mata, mas o Espírito testifica dela. Então não adianta só eu conhecer essa palavra por mim, sem o Espírito. Então Jesus foi bem enfático com Nicodemos. E aí Jesus vem e fala de uma coisa natural com ele. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos diz para ele também lá em cima, como pode ser isso? Aí Jesus falou para ele, aí é quando eu falei para os irmãos, que aí ele fala mesmo, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Sabe o que ele quis dizer para ele? Eu estou te falando de uma coisa natural. O vento sopra onde quer. A gente sabe que o Espírito Santo também é tratado na palavra de Deus como um vento que sopra. Mas aqui, ele quis dizer para Nicodemos, eu estou te falando de uma coisa natural. Jesus, quando fala a nós, ele estava falando dele e do Pai. Ele estava falando dele e do Pai. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitas o nosso testemunho. Né? Ele estava falando dele e do Pai. Querendo dizer, eu testifico, né? Eu falo, eu testifico, nós falamos o que sabemos e testificamos o que vimos. Porque ele vivia com o Pai. Ele via todas as obras do Pai, né? Desde o começo. Ele sabia. Irmãos, nessa parte aqui do versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isto? Vamos abrir lá em Salmo 51, 10. Para os irmãos entenderem melhor. Salmo 51, 10. Amém? Davi falou assim, lá no Salmo 51, né, que está dizendo, aqui no meu título está Davi, confessa o seu pecado. Olha só, irmãos, isso é coisa de Velho Testamento, tá? Davi, aqui no meu título está Davi, confessa o seu pecado. E lá, mais especificamente no 10, olha o que Davi diz, uma passagem muito conhecida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por quê? Nicodemos era, como eu já falei para os irmãos, um conhecedor da lei, e ele não sabia disso aqui, que Davi, para nascer de novo, falou com Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, renovação de espírito, um coração puro, tirando todas as mazelas. E quando Jesus falou isso para ele, foi porque ele era o mestre da lei. E onde era que estava todo o conhecimento deles? Que eles não sabiam que o homem, desde o começo, Deus ele sempre demonstrou através da palavra dele a misericórdia pelo homem, irmãos. Sempre. Não foi a partir de Jesus, foi sempre. Quando o povo de Israel pecava contra ele no deserto, fazia todas aquelas coisas e Jesus falava o quê? Moisés intercedia pelo povo e Deus tirava aquela ira que estava no coração dele até para fulminar todo aquele povo. Mas ele sempre mostrou misericórdia. E necessário é que para a gente conhecer esse Deus, a gente precisa, né, renovar, ter um renovo no nosso espírito, ter um coração puro, tirar tudo o que tem ocupado o nosso coração, que não provém de Deus, para dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Porque tudo que se refere de Jesus com Nicodemos é para que Nicodemos venha de fato se despir do velho homem e nascer um novo homem em Cristo. E que com certeza essa palavra toda que ele conhecia ia surtir de fato efeito nele. Por quê? Porque ele era um outro homem em Cristo. Então, irmãos,
tem um outro também, uma outra passagem lá em Isaías 57:15, né, também, que está falando assim. Isaías 57:15, que fala também a respeito disso, que está falando assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele está querendo dizer o que, irmãos, nisso? Né? Que quando todas as coisas nos faltarem, que quando os milagres não acontecerem, né, a gente vai ter sempre de Deus esse refrigério. Ele sempre vai estar conosco, né? Que consequentemente, penso eu, que não seria o caso de Nicodemos, né? Vai ver que quando as coisas muito sérias vinham, né, abatiam ele, né, irmãos? Por quê? Porque a segurança dele, ele ainda não tinha uma segurança firmada no Deus que ele pensava que ele conhecia, né? Pensava, porque muitos de nós estamos assim, pensando que conhecemos esse Deus e não conhecemos, né? E aí, irmãos, e aí Jesus vai falar mais na frente, né? Para ele, lá no 12, se vos falei de coisas, como eu falei com os irmãos, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, irmãos, se muitas das vezes uma coisa tão simples para nós é obscuro às nossas vistas, imagine as mais profundas. Como queremos que Deus se revele para nós, se no simples a gente não consegue? Né? Se no simples a gente não consegue. Irmãos, às vezes a gente é limitado para orar. Às vezes a gente não consegue orar. Como que a gente quer que o Espírito Santo de Deus se revele para nós das coisas altas? Que um dia o pastor Sebastião pregou lá no outro espaço, lá em Abacu, que eu nunca vou me esquecer. Como nós vamos poder ir às maiores alturas se a gente não consegue sair desse chão? Se a nossa visão só está para as coisas desse mundo, dessa terra. Quando eu estou falando isso para os irmãos, é para mim. Porque eu preciso ter essa visão maior das coisas de Deus. Mas para isso eu preciso Deus trabalhar. Eu preciso de fato, irmãos, resumindo na palavra, nós precisamos de fato querer conhecer a Deus, querer conhecer o Deus que nós servimos. Não superficialmente. Quando eu tiver o tempo que eu terminar de fazer isso aqui, eu vou ler a palavra. Quando eu terminar de fazer primeiro isso aqui, eu vou me dedicar a orar. Irmãos, não é assim. Sabe por quê, irmãos? Não é uma fé intelectual. Não é uma fé, não é pelo nosso muito conhecimento, não é nada disso que vai nos fazer conhecer o Deus que nós servimos, se o Espírito Santo de Deus não entrar na nossa vida. E aí, irmãos, né, como eu falei para os irmãos, aí no decorrer aqui, que creio eu que Jesus já estava olhando para o coração de Nicodemos, ele foi se revelando para ele. Por que que ele já foi falando, né? Foi falando lá, que é o 3,16, que ele começou a falar de Moisés. Quando ele começou a falar de Moisés, que a serpente, né, que tinha, né, que se fazer, olha, lá no 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que os irmãos estão compreendendo. Ele começou já ali a se revelar para Nicodemos o que era que ia acontecer com ele. Ele já começou naquela conversa, através de uma passagem bíblica lá atrás. Por que que ele sempre tratava lá atrás na passagem bíblica? Porque ele era conhecedor da palavra. Então ele começou a se revelar, porque creio eu que Jesus começou já a ver dentro do coração de Nicodemos essa disposição em deixar tudo que ele achava que sabia para começar tudo do zero. Então ele começou a se revelar. Ele falou da serpente, já querendo falar dele. Ele falou, né, porque Deus amou o mundo e começou a se revelar mais, que Deus enviou ele por amor, né, por amor a nós, graças a Deus por isso.
E foi ainda decorrendo mais e falando de coisas mais profundas com Nicodemos. Então, irmãos, o novo nascimento é uma necessidade vital para cada um de nós, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Sem o novo nascimento, irmãos, a religião é vã. E isso, irmãos, está lá em Tiago 1,27, está falando assim. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Aí a gente volta a falar de religião, que era o caso de Nicodemos. Ele era um religioso. Mas olha o que está falando aqui em Tiago. Qual é a verdadeira religião? É a misericórdia. É a misericórdia. Que muitas das vezes eles não tinham, eles eram presos somente à lei. Porque Jesus, quando curou no sábado, foi repelido por eles. Porque quando os discípulos se alimentaram num dia de sábado, foram repelidos por ele. Então eles não entendiam nada de misericórdia. Eles não entendiam nada de compaixão. Eles eram religiosos. E é o que nós vemos no dia de hoje. Né? Nós queremos fazer muitas coisas, mas na realidade, irmãos, não é o que Jesus quer. Jesus quer às vezes uma coisa tão simples de nós. Né? Jesus quer que simplesmente a gente estenda a mão para um irmão. Irmãos, quando eu estou falando isso, não é só simplesmente de dizer que Jesus quer que a gente estenda a mão, só de estar fazendo alguma coisa para os irmãos. Eu estou falando palpável, material. É o que o nosso pastor sempre fala aqui. Às vezes Jesus quer que você só dê um sorriso para o teu irmão. Às vezes ele está precisando só disso. Ele não está precisando que você chegue perto dele, às vezes, para dar uma palavra, irmãos. Às vezes ele quer que você só simplesmente estenda a mão para ele. E que a gente possa se deixar a ser tratado disso. Porque nós ainda somos débeis, irmãos, nisso. Somos. Quando chega alguém no nosso meio e a gente não tem a capacidade de chegar lá e pelo menos, né? Oi, tudo bem? Foi um prazer ter você aqui, né? Porque, irmãos, a IBC, ela tem ela é conhecida. Ela é muito conhecida no meio de muitos, através do amor que paira entre nós. Do amor que paira entre nós. Irmãos, eu senti muito, ainda estou, digo para os irmãos, mas não que os irmãos me entendam isso. Porque eu estou saindo lá da Tijuca, de fato, né? Eu vou sair mesmo, né? Mas eu vou oficializar isso, né? Porque eu vou passar realmente para debaixo da autoridade espiritual do pastor Sebastião. Mas, irmãos, isso me doeu muito. Foi uma das coisas que eu conversei com o irmão Raí, minha cunhada e meu irmão sabem disso. Porque, irmãos, eu cheguei ali, eu falei um dia para alguém ali. Quando eu cheguei na Tijuca, eu cheguei lá e disse assim: Senhor, eu estava andando tanto tempo. Eu não acredito que eu estava andando tanto tempo e agora que eu cheguei em casa. Porque foi esse sentimento que entrou dentro do meu coração, irmãos. Porque, irmãos, não estou falando, não é fazendo comparações não de nada, irmãos, por favor. Mas o povo que eu cheguei lá, que eu me encontrei na Tijuca, foi um povo que todos me abraçaram. Não foi só um, não foi só dois. Foi do pastor, aquele irmão mais humilde, mais simples lá. E lá, de fato, foi como se eu tivesse chegado em casa e estivesse vivendo em família. E Jesus Cristo quer isso para nós. Ele não quer, irmã Cláudia, que eu viva nessa família separada da irmã. Ele não quer, irmão Severino, que eu nessa família viva aquém do irmão, dos problemas do irmão. Todos nós aqui somos um. As causas dos irmãos são a minha e as minhas dos irmãos. Porque a palavra de Deus fala isso conosco. Eu não sou melhor do que os irmãos. O irmão falou muito bem aqui falando do corpo de Cristo. E nem os irmãos são melhor do que eu. Irmãos, quando nós vemos a posição do nosso pastor Alan, como
como Ele se coloca diante de nós. E quantas vezes Ele falou, irmão, se quiser me chamar de pastor, chama, se não quiser chamar de irmão, para mim está tudo bem. Porque Ele não se sente mais do que nós. Certo, irmãos, que para alguns, uns dão uma medida, Jesus dá uma medida para cada um, porque Ele não vai dar para todos igualmente, porque o corpo ele tem que estar todo ajustado. Mas, irmãos, nós todos somos um em Cristo, né? Então, prosseguindo, né? Também está se falando, como eu falei, da religião. Nós não somos religiosos e nós nem devemos ser. Se a gente não nascer de novo, a nossa esperança é vã. Como está falando lá em 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança for só para essa terra, nós somos os mais miseráveis. Está falando lá. A nossa esperança é além dessa terra. É além da que a nossa esperança está no céu em Cristo. E isso, irmão, só entende quem é nova criatura. Quem nasceu da água e do Espírito, da palavra e da testificação do Espírito Santo de Jesus. Porque se assim não for, você não vai entender, tá? E sem o novo nascimento, não podemos de fato experimentar a graça de Deus, pois precisamos crer de todo o nosso coração que sem Jesus nada podemos fazer. Irmãos, o novo nascimento é a nova criação e transformação da pessoa, efetuados por Deus através do Espírito Santo. Isso está lá em João também 3, capítulo 6, em Tito 3, 5. Eu vou fazer só as referências, que depois, quando os irmãos se assistirem de novo o vídeo, podem ir lá com calma ver, tá bom? E por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus outorga a nós, entendeu? É outorgada a nós essa vida, né? E este se torna um filho de Deus, e nós nos tornamos um filho de Deus através disso. Através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que nos dá nos outorga, nos dá esse poder de sermos feitos filhos, né? De fato, não bastardos, né? E isso também está lá em João 3,16, 2 Pedro 1,4, 1 João 5,11. E este se torna um filho de Deus, como eu falei para os irmãos, né? Que também está lá em Romanos 8, do 16 ao 17, Gálatas 3,26. E uma nova criatura, que está lá em 2 Coríntios 5,17, Colossenses 3,10. Já não se conformam com esse mundo, que está lá em Romanos 12,2, que é bem conhecido dos irmãos, que não nos conformemos com esse presente século, mas nos renovemos, né? Mas nos renovemos através da palavra. Nos renovemos, não nos conformemos. Não nos conformemos com a crescente do homossexualismo. Não nos conformemos com tantas bandeiras que são levantadas. Não renovemos a nossa mente através da palavra, né? Mas é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, né? Somos justificados, somos santificados por Deus, que está lá em Efésios 4:24. O novo nascimento é necessário porque longe de Cristo, irmãos, todo ser humano, pela sua natureza pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhes. Está lá em Romanos 8, 7, Romanos 7 e 8, ou melhor, 8, 5, 12 e 1 Coríntios 2, 14. O novo nascimento tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus, está lá em Mateus 3:2, e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O novo nascimento envolve a mudança da velha vida de pecados em uma nova vida de obediência a Jesus, que está lá em Colossenses 3:10, que eu já falei. Aquele que nasce de novo está liberto da escravidão do pecado, João 8:36, e passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito Santo. Isso, irmãos, está lá em Romanos 8, 13 e 14. Isso aqui me chamou a atenção, porque, irmãos, eu fiquei me perguntando, Senhor, a gente tem que estar ter o desejo e a disposição para te buscar. Ter o desejo e a disposição. Irmão, se não tem, está faltando alguma coisa em nós. Alguma coisa está de errado na nossa vida. Se a gente não tem essa disposição, se a gente não tem esse prazer de estar com Cristo, de estar momentos com Ele,
né? Se eu tenho prazer em tantas coisas e não tenho nele. Pode ser que a gente esteja precisando nascer de novo, né, irmãos? Pode ser que a gente esteja precisando nascer de novo, né? Vive uma vida de retidão. Está lá em 1 João 2,29. Ama os seus irmãos. Foi aquilo que eu acabei de falar com os irmãos ainda há pouco, né? Porque, irmãos, está lá em 1 João 4,7 falando sobre isso. Porque, irmãos, se eu não amar os irmãos, como o nosso pastor também sempre está falando o que eu vejo, como que eu vou amar Deus? Né? Então, se essas coisas estão erradas dentro de nós, nós estamos falhando em alguma coisa, né? Olha, evita uma vida de pecado e não ama o mundo. Irmãos, quem é nascido de Deus não pode fazer, né? Está falando aqui novamente do pecado, mas já falei. Aqueles que continuam vivendo na imoralidade, nos caminhos pecaminosos do mundo, demonstram que nunca nasceram de novo. Está em 1 João 3, versículo do 6 ao 7. Assim como uma pessoa nasce do Espírito Santo, irmãos, e recebe a vida de Deus, também pode extinguir essa vida, ao enveredar novamente as velhas práticas. A palavra afirma: se viverdes segundo a carne, morrereis. Está lá em Romanos 8,13. Porque, irmãos, não se enganem, não nos enganemos. Como nós podemos experimentar do Espírito Santo de Deus se a gente não nutrir, não cuidar, a gente pode perder isso. E novamente nos enveredarmos pelos antigos caminhos de onde nós viemos, né? Porque não é aquele negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. É uma caminhada, é gradativa, é de fé em fé, é de glória em glória, é todos os dias. E muitas das vezes, quantas das vezes nós já nos encontramos assim? Irmãos, muitas das vezes já me encontrei assim, aquém das coisas de Deus. Por quê? Porque eu não estava nutrindo, eu não estava cuidando do que tinha que ser cuidado, né? O novo nascimento não pode ser comparado ao nascimento físico, tá, irmãos? Pois o relacionamento entre Deus e o salvo é questão de espírito e não de carne. Se você não nascer de novo, você não vai entender que o nosso novo nascimento é totalmente espiritual. Irmãos, nada do que Jesus tratou na Bíblia, nada, desde o Gênesis ao Apocalipse, é para o mundo, é mundano. São coisas espirituais, que só se discernem espiritualmente. Você não vai conseguir discernir as coisas de Deus na carne. Você vai ficar confuso, você vai ficar perdido, tá? E nosso relacionamento com Deus é condicionado pela nossa fé em Cristo durante nossa vida terrena. Fé esta demonstrada numa vida de obediência e amor sinceros. Está lá em Hebreus 5,9 e 2 Timóteo 2,12. Irmãos, para finalizar, eu queria fazer uma conclusão no próprio Nicodemos, tá, irmãos? Nicodemos é citado somente no Evangelho de João, depois do encontro dele com Jesus naquela noite. Nicodemos é citado a primeira vez no capítulo 3 e depois ele é citado no capítulo 7. Eu gostaria que os irmãos abrissem rapidamente só para os irmãos verem o que é dito ali no capítulo 7. Eu já estou terminando, tá, irmãos? É só porque, de fato, eu não posso deixar isso aqui sem a gente passar. João 7... João capítulo 7, 50 a 52. Está dizendo assim, irmãos. Eles estavam ali, né? Tinham outros judeus ali, tinham outros, né, mestres ali. E Jesus tinha feito, né? Estava falando aqui da promessa do Espírito Santo. E falou também de rios, né? Que quem crê em mim, está lá no 38, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, né? Coisas espirituais, a palavra vai correr. Aí lá no 50, 52, Nicodemos, eles falam assim, respondeu-lhes, pois, os fariseus, também vos fostes enganados? Outros fariseus falaram, né? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus, querendo dizer,
quem foi, né, daqui de nós que creu nele, nessa bobagem, né, possa-se dizer assim, que ele está dizendo aqui, testificando que ele é filho de Deus. Aí Nicodemos lá, aí no 49 diz, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Quando eles falaram isso, irmãos, eles querendo dizer que eles eram sobre eles, né, que sobre aqueles que estavam crendo em Jesus, eles não eram nada, eles não conheciam a lei e eles eram malditos. Aí Nicodemos vira no 50 e diz, quem era um deles, Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe no 51, porventura condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Irmãos, aí, de fato, Jesus começa a trabalhar em Nicodemos, porque quando os fariseus vêm e falam isso, Nicodemos vira e diz para eles, dentro da lei que ele conhecia, como é que vocês querem condenar ele, se vocês não deixam nem ele falar, nem ele se defender? Então daí, irmãos, já nos mostra que Jesus foi começando a converter o coração de Nicodemos para esse novo nascimento. Ele compreendeu, ele entendeu o que era o novo nascimento, né? Aí aqui, ó, onde na ocasião ele se mostra protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam tentado prender Jesus. E por último, irmãos, isso realmente é a coisa mais linda. Nicodemos é citado no episódio do sepultamento de Jesus, onde ele ajudou outro membro do Sinédrio, José de Arimateia, que também era um chefe, né, dos judeus ali, que era um mestre, na preparação do corpo. Irmãos, está lá em João 19, 38, 42. Nicodemos era um homem rico, e Nicodemos foi junto com José de Arimateia, requerer o corpo de Jesus. Isso significava que ele já estava convertido, ao meu ver, a Jesus. Ele compreendeu, o Espírito Santo se revelou a ele, né? E aí, irmãos, isso daqui, tá? Não que está dito na palavra. Isso daqui foi coisas que eu li e que eu achei interessante também. Algumas tradições cristãs afirmam que Nicodemos, posteriormente, se tornou um cristão e foi batizado por Pedro e João. Irmãos, isso aqui é só, tá, especulações. Isso não é uma verdade. Bem, né, que a gente saiba. Sua conversão teria resultado em muitas perseguições nas mãos dos judeus, tendo sido excluído de suas funções no Sinédrio e, por fim, acabando expulso de Jerusalém. Segundo algumas lendas, ele ainda teria sofrido um martírio. Irmãos, sabe por que eu creio nisso também? Ele até falou ali, agora eu creio. Porque, irmãos, Nicodemos, ele se converteu a Cristo. Ele foi atrás de Jesus só para saber. Ele já cria que Jesus fazia aqueles milagres. Mas ele foi com Jesus para conhecer o operador de milagres. E Jesus se mostrou para ele e ele entendeu o que é um novo nascimento. O que é uma nova regeneração, uma nova vida em Cristo. E eu creio sim que ele se converteu. E nunca mais, de fato, ele poderia ficar naquela posição de um mestre do Sinédrio. Nunca mais, irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo havia o quê? Se revelado a ele, revelado Jesus Cristo a ele. Então, irmãos, né, foram muitas coisas que se pairou nos meus pensamentos, né, de quinta-feira para cá. Eu pedi para Deus, né, que Deus me fizesse lembrar as coisas. Aquilo que eu não lembrei, eu quero crer que Ele não quis que eu falasse, né. Eu peço a Deus, irmãos, que os irmãos tenham, através do Espírito, não de mim, tenham compreendido a mensagem, né, tenham compreendido de fato o que é um novo nascimento, irmãos, porque também pode ser até um pouco contraditório para nós, porque pelo que eu estou vendo aqui, todos nós somos salvos em Cristo, né? Todos nós onde aceitamos Jesus. Mas, irmãos, o novo nascimento é todos os dias. Não foi só lá atrás. É todos os dias. O nosso novo nascimento é todos os dias. Nós precisamos nascer todos os dias da água, da palavra e do Espírito.